Olá, estou de volta mais uma vez aqui pela TV Poços para apresentar o programa Personalidades. Hoje vamos homenagear um homem que nasceu aqui em Poços de Caldas, serviu a sua terra e sua gente com muita competência. Um programa é pouco para elencar as diversas atividades acadêmicas e políticas que exerceu ao longo da vida. O homenageado de hoje é Carlos Érico Neto, o Dr. Carlito, como é carinhosamente chamado. Carlos Érico Neto tem muita história de vida para contar. Nascido em Poços, é um dos filhos mais ilustres da nossa terra. O currículo dele é extenso e demonstra que tudo o que fez foi com muita dedicação e competência. Se orgulha em dizer que estudou no Colégio Marista e logo em seguida foi para São Paulo estudar Direito. Eu já estava em São Paulo formado e trabalhando no escritório, num escritório famoso de lá, que era do Dr. Portugal Gouveia. Carlos Érico Neto é advogado, professor de filosofia e letras e se tornou também um grande homem público. Foi eleito vereador e ocupou o cargo por 12 anos sem receber salário. Isso é que dava a condição de você ficar orgulhoso das coisas da cidade, é não receber nada. Naquela época, o político tinha que fazer sem ter nada em troca mesmo, né? Não tinha troca, não. Era só trabalhar. E foi a época que eu mais produzi como vereador, foi essa que eu não ganhei nada. Foi secretário municipal nos governos dos prefeitos Agostinho Loyola Junqueira, Ronaldo Junqueira e Sebastião Pinheiro Chagas. Além disso, foi assessor jurídico da Câmara Municipal durante 35 anos. O Dr. Carlito é uma figura espetacular, um homem sério, honesto, competente, digno, amigo e que me ajudou muito, tanto na minha vida pública quanto na amizade que ele tem comigo, então me ajudou demais, né? Nós tivemos grandes momentos e fizemos grandes leis para Poços de Caldas com o aval do Dr. Carlito. Ao todo, foram 50 anos de serviços prestados à comunidade. Dr. Carlito foi um dos grandes responsáveis pela elaboração e implantação da lei orgânica no município e do regimento interno da Câmara. A Constituição Federal tinha um dispositivo que determinava que os municípios tivessem também a sua lei orgânica. Eu, nessa ocasião, não estava na Câmara Municipal, não. Eu estava trabalhando no escritório do Dr. Cardilo. Eu era advogado lá. Quando eu vim para ser vereador, ele também achou melhor me fazer um convite e eu aceitei. Porque eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a reunião da Câmara. E vale lembrar de uma feita, quando ocupávamos a presidência, o Dr. Carlito chegou, eu tive que acordá-lo às 3 horas da manhã e, Dr. Carlito, eu estou desesperado, eu estou preocupado, o prefeito fala em renunciar, o vice-prefeito fala em não assumir, e como é que nós vamos fazer? Às 3 horas da manhã, o Dr. Carlito vira para mim e fala assim: Valdemar, não se preocupe, nós tomamos conta daquilo lá e vamos administrar e dar 25% de aumento para os servidores públicos. Então são fatos e história que nós atravessamos no longo de mais de 10 anos com o Dr. Carlito dentro da Câmara Municipal, sempre auxiliando não apenas a presidência, mas todos os vereadores. Dr. Carlito também teve uma atuação marcante no Lions Clube Internacional e, ao longo da carreira, recebeu inúmeros diplomas por serviços prestados, entre eles o título de reconhecimento da Câmara, da Assembleia Legislativa e da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Carlito, eu o conheci quando ele foi meu professor no curso antes de eu fazer Direito, eu fiz Administração de Empresa na Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas. E ele foi meu professor no curso de Legislação Social, que é o que dava Direito do Trabalho, né? E eu trabalhava na empresa naquele momento e eu fazia departamento pessoal. Então, eu era o aluno mais motivado por aquela matéria e eu aprendi.
E ele foi sempre falando para mim, não, você tem que fazer direito. Mas a dificuldade era muito grande. Eu terminei o curso de administração de empresa e, em seguida, fui fazer direito na FEOB, em São João do Boa Vista. E o Dr. Carlito sempre foi o meu braço direito. Com toda a dificuldade do mundo, a gente nunca tinha dinheiro para comprar livro. Todos os trabalhos da escola eu sempre fiz na biblioteca dele. E ele a vida inteira me ensinou. Ele passou ele tem uma redação espetacular. Eu herdei essa redação dele, graças a Deus. Na longa caminhada de vida, Dr. Carlito conviveu com muita gente e conquistou grandes amizades. Eu conheço o Dr. Carlito há 53 anos. E para falar do Dr. Carlito, eu resumo em 2 frases. Você tem um anjo protetor, você é católica? Cada um de nós tem um anjo protetor lá no céu. Aqui na terra, o meu anjo protetor é o Dr. Carlito. O Dr. Carlito é uma pessoa muito boa. Então ele vem, todo sábado ele vem cortar o cabelo, fazer sua barba, e já passa aqui, já faz o sapato, a gente bate um papo, tudo. A gente acha muita falta dele quando ele não vem. A gente fica até preocupado, né? No setor da educação, Dr. Carlito também teve atuação de destaque como professor e, na função pública, deu sua parcela de colaboração para a implantação de cursos superiores e escolas públicas para a formação de crianças e jovens. Faculdade de Filosofia, a faculdade depois a faculdade de Administração de Empresa, a faculdade de Engenharia, a compra do seminário dos Padres Oblatos, tudo isso era trabalho que me preocupava. Carlos Érico Neto ainda participou da criação dos departamentos de eletricidade, de água e esgoto. O das Noivas saiu das minhas mãos também. O Corpo de Bombeiros, monotrilho, teleférico. Esses são projetos que eu fui apresentando há tempo. Naquela época o senhor já se preocupava com o turismo na cidade? Já era preocupado. Eu achava até que não fosse passar. Não, mas foi acolhido pelos meus colegas com muita alegria. Dr. Carlito, o mesmo respeito que nós tínhamos quando trouxemos, hoje acrescido da amizade, do carinho que nós temos para o senhor, fica aí acrescido. Sucesso e que Deus lhe abençoe e que o senhor continue sendo essa figura, essa pessoa, esse ser humano tão grande como é. Dr. Carlito, o senhor continua sendo aquele paizão. Graças a Deus que eu herdei um pouco da sua redação, porque o advogado tem que ser bom de redação. Se não fosse a redação do Dr. Carlito, talvez eu não seria um advogado que eu sou hoje, que eu me considero um vencedor na profissão. E o Dr. Carlito foi o braço direito disso aí, e continua sendo até hoje. Porque sempre que eu tenho alguma dúvida, em qualquer momento, eu ligo para ele, ele tem a resposta ao pé da língua. Que Deus dá muita saúde a ele, que ele fica ainda por muito tempo entre nós, que nós precisamos muito dele. Eu desejo tudo de bom para ele, paz, saúde, tudo de bom para ele. Que eu desejo muita saúde, continua sempre essa pessoa maravilhosa, esse paizão que eu não tive, que eu não tenho em Poços de Caldas, que eu achei no Dr. Carlos Érico Neto. Você está assistindo o programa Personalidades. O homenageado de hoje é Carlos Érico Neto, o Dr. Carlito, que sempre esteve envolvido com a política em Poços de Caldas. E depois do intervalo nós vamos mostrar que, além da política, ele tem o dom de escrever. Eu volto já. Voltamos com o programa Personalidades, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 9, com a reapresentação aos domingos também às 9 da noite. Hoje estamos homenageando Carlos Érico Neto, o Dr. Carlito, que dedicou a vida inteira para a política. Foi vereador por 12 anos e assessor da Câmara por 35 anos. E agora você vai conhecer os familiares do Dr. Carlito.
Além da sua dedicação pelo município, Dr. Carlito sempre encontrava tempo para escrever. Publicou 4 livros: Perfil de uma Administração, 100 anos de luz, 5 minutos de leonismo e um falando da Fundação de Poços de Caldas. Por tudo isso, que ele faz parte da Academia Poços Caldense de Letras. Foram 5 décadas de sucesso profissional, mas Dr. Carlito não deixou de lado a família. Encontrava tempo para estar presente com os filhos. Casado há 53 anos com Dona Thaís, o casal teve 3 filhos, José Carlos, Laís e Leide. Eu acho que eu estou realizado com meus filhos todos muito bem encaminhados. O Zé Carlos, meu filho, Danza Érico, né? Ele hoje é um dos diretores da Alcoa. O que eu quero mais? Está muito bem lá. E já está há 30 e poucos anos, tendo saído da Escola de Engenharia de Ouro Preto. E foi chamado pelo doutor Dom William da Alcoa, que foi buscá-lo. E eu até não queria, porque ele já era professor da Escola de Ouro Preto. E essas alegrias eu tive. Tem a Leide, que hoje é gerente também de um banco, né? Tenho a Laís, que é casada com o Ideu, que dirige a TV Poços, né, com vocês. Então, eu tenho só alegria com eles. Não me lembro de um instante de tristeza. Pelo contrário, só me lembro de alegria. Nós conhecemos antes tinha matinê, né? E a gente ia para os matinê e lá fiquei conhecendo. Ele me viu, ficou todo. Aí nós conhecemos, pois daí foi. Eu tinha 14 anos quando fiquei noiva. Ele me pediu noivado com 14 anos. Aí ele estava em São Paulo estudando, fazendo faculdade, né? Aí eu teve que esperar ele formar. Depois de formado, tudo, aí que nós casamos. Essa família maravilhosa, nossa mãe. Já fizeram bodas de ouro, um casamento muito feliz, duradouro, com muita harmonia. E é claro que a gente tem que espelhar nesse modelo. Você também tenta levar uma vida dos ensinamentos que o teu pai passou para você, né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito ativa e ele tinha muitos compromissos, muitas ocupações, mas ele nunca deixou a família de lado. Então ele sempre nos incentivou, nos apoiou em tudo que foi preciso. Eu acho que é um desafio ser filho dele, né? Porque o meu pai sempre me inspirou em toda a minha vida, quer seja minha vida pessoal como profissional. Eu consegui, ao longo do tempo, desenvolver a minha carreira profissional baseada nos ensinamentos e no suporte que meu pai sempre me deu, né? E isso para mim é muito gratificante e eu sinto muito orgulhoso de estar aqui agora, no sentido de estar podendo dizer essas coisas em público, né? Eu sinto muito orgulho do meu pai, inclusive dos livros que ele escreveu. Isso é um espelho para a gente espera continuar o trabalho dele e continuar espelhando na vida dele. Tudo que ele ensinou, né? A carga de cultura, que essa ninguém vai tirar da gente, que isso eu vou carregar para o resto da minha vida. Como é que é o seu Carlito como pai? É ótimo, né? Como pai, como avô, como tudo, para nós é um orgulho, né? Final de semana, é aquele vovô que gosta de ver a casa cheia? Ele gosta de fazer tudo aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, tudo que ele vai fazer, ele pergunta, ele tira uma opinião com a gente para ver se está de acordo com aquilo que a gente gostaria de ter, e é desse jeito. Uma das coisas que me marcaram muito foi o dia em que meu pai e a minha mãe me levaram em Ouro Preto, né, para mim começar a estudar. E eu estava a primeira vez que eu estava longe de casa, né? E meu pai me disse o seguinte: olha, agora é com você, né? Nós te preparamos para isso e você então agora desenvolva a sua carreira.
E eu fiquei naquela praça, né? E eu vi meu pai e minha mãe saírem com o carro e ir embora para casa. Mas eu acho que naquele momento o que passou na minha cabeça foi todos os ensinamentos que meu pai e minha mãe me proporcionaram ao longo da minha vida toda. Enfim, acho que foi um momento assim, bastante gratificante. E um outro momento bastante gratificante foi no dia em que eu me formei. E aí o meu pai e a minha mãe estavam lá e eu pude dizer essas mesmas coisas que eu estou te dizendo agora para o meu pai e para a minha mãe, né? Enfim, eu acho que tem sido muito bom essa convivência ao longo de mais aí profissional e pessoal ao longo de toda a nossa vida. Mas as histórias não param por aí. O pai sempre presente na vida dos filhos, fatos que até hoje são lembrados com muito carinho. Uma passagem engraçada, a Laís loirinha, né, e eu moreno, né? Aí todo mundo, nós andávamos, aí o senhor levava a gente para passear e tudo mais. Aí todo mundo, que menina bonita, loirinha e assim por diante, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Aí teve um dia que o senhor mandou pintar a casa, e naquela época utilizava-se cal extinta, né? Você tinha que extinguir a cal para pintar a casa. E aí o pintor chegou para mim e falou assim: olha, fica longe desse negócio aqui, porque eu vou colocar a cal aqui para pintar a casa, e se você cair aqui, você vai ficar igual a sua irmã. O senhor imagina o que aconteceu ou não? Né? Eu entrei na cal, e aí minha cabeça ficou assim, loirinha que nem da minha irmã, né? Tá certo. As histórias dos filhos ficaram nas lembranças e hoje elas se renovam com a presença dos netos. Até a pequena Nicole enche o vovô de carinho. Tudo que eu fiz até hoje, todos os caminhos, todos os passos que eu dei até hoje foi graças ao meu avô, né? O Dr. Carlito é uma pessoa muito especial para a nossa família, especial para mim particularmente. E eu considero também uma pessoa muito importante para a comunidade Poços Caldense, por tudo que ele já fez para a nossa cidade. Ele é excelente avô, ele sempre me apoia em todas as minhas decisões, ele dá bons exemplos e sempre está me ajudando quando eu preciso. E ele é uma ótima pessoa para mim. Tem orgulho do teu avô? Eu tenho um orgulho muito grande dele, porque ele já fez muito por mim e por todos que estão à volta dele, ele sempre procura ajudar. Acho que é um avô que ele sabe as horas certas de poder fazer o que ele tem vontade, assim. E quando precisa, ele sabe ser bravo, sabe também ser bem bonzinho também quando quer. É um avô que acho que ele... Para todas as horas mesmo. Todas as horas e precisando sempre, eu sei que chegando aqui eu vou poder contar com ele. Ele é um avô muito bom, eu gosto sempre de estar presente com ele em todos os momentos que eu posso estar aqui. E eu sinto muito honrado de ser neta dele. Como é que ele é? Um avô mais tranquilo, aquele que dá sempre com os conselhos, mas não fica bravo? Ou às vezes quando precisa ele reprime mesmo? Não, quando precisa ele reprime, porque eu acho que precisa disso também. Mas ele, todos os momentos da minha vida, ele sempre esteve presente comigo. E ele sempre me ajuda em faculdade, trabalho, tudo que eu preciso, ele sempre me apoia. Tudo na minha vida, ele sempre esteve junto comigo. A família se orgulha pela bela história construída através de muito trabalho e dedicação. Este homem deixou marcado na história da cidade o seu nome, que certamente será lembrado por todos pelo exemplo de dignidade e competência. Eu, como estou na família já há 22 anos, adoro, tenho meu sogro como meu segundo pai e minha sogra como minha segunda mãe, adoro eles. Queria desejar tudo de bom para os dois, que espero que eu esteja junto com eles até eternamente. Eu conheço o Dr. Carlito há quase 30 anos. E eu quero dizer que o Dr. Carlito, para mim, é o segundo pai. Ele me acolheu aqui na família dele, por isso eu o admiro pela família que ele constituiu. Eu acho o Dr. Carlito um exemplo de pessoa, um exemplo de pessoa como agente público, como político. E o que mais me admira é o seguinte: as pessoas que o conhecem e me encontram na rua, todos esses falam bem do Dr. Carlito.
E é muito difícil uma pessoa chegar nesse ponto da vida e ter esse respaldo de todos aqueles e a admiração daqueles que conviveram com ele. Você sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, o tanto que eu acho que a sua vida foi construída e pautada dentro de uma honestidade e fazendo um trabalho para a sociedade pós-caldense. Você já marcou história nessa cidade. E a gente é muito grato pelo que você fez pela família e pela nossa Poços de Caldas. Papai, obrigado por o senhor existir. Um beijo, Leite. Família é difícil você falar. Todo mundo é o melhor vô do mundo, todo mundo fala isso, mas com certeza é o melhor vô do mundo e acho que eu não abro mão de nada que ele vai me ensinar, que já me ensinou até hoje. E tudo que ele me passou até hoje, tenho certeza que vai continuar me passando. Eu vou guardar para mim e vô, eu te amo. Vô, eu quero te agradecer por tudo que você faz por mim, pela gente, pela família inteira e é isso, te amo muito. Vô, muita força, porque você é uma pessoa muito especial, muito querida para mim. Um abraço, vô. Obrigado por você estar ao meu lado nos momentos mais difíceis e eu desejo tudo de bom para o senhor. Ele é uma pessoa com muitas qualidades, então eu posso resumir que ele é um modelo, é um exemplo. Então, todo esse exemplo que ele nos deu durante todos esses anos, eu queria agradecer por tudo que ele nos ensinou. Eu vou contar uma história aqui que talvez ilustre isso muito bem. Meu pai e eu fizemos uma aposta quando eu tinha por volta aí de uns 10, 12 anos. E meu pai disse assim, eu tenho 14 medalhas, né? E eu queria que vou fazer uma aposta com você. Você não vai conseguir essas 14 medalhas ao longo da sua carreira profissional. Eu sou muito orgulhoso em dizer que eu acho que teve um empate técnico, né? Sob o ponto de vista de número, acho que não faz a diferença nenhuma. O fato é que isso me incentivou a vida inteira a perseguir e sempre conseguir alguma coisa melhor do que eu realmente estava naquele determinado momento. Então, se foi 14, se foi 15, se foi 16, isso não importa. O que importa foi a direção que ele me deu e a direção que no fundo eu consegui perseguir, né? E isso eu tenho muito orgulho de dizer do meu pai, e isso me deixa realmente emocionado. Que ele vivesse mais o dobro da idade que eles têm. É isso que é melhor, né, pra gente, né? Pra viver junto mais tempo, né? Se fosse pra senhora voltar no tempo, a senhora gostaria de casar com ele novamente e construir a vida com ele? Fazer tudo que eu fiz, tudo igual. Tenho os filhos maravilhosos que eu tenho, né? Todos eles, agora os netos também, só me dá prazer, alegria, né? Os netos estudando, formando, né? Tudo isso é uma alegria pra gente, viu? Se todo mundo tivesse a família como eu tenho, o mundo tava uma perfeição. E o Personalidades fica por aqui. Se você tem a sua sugestão, mande para a gente pelo e-mail personalidades@pocos-net.com.br. Por hoje é só, até o nosso próximo encontro.